Bom dia, eu sou Marcelo Santos e dando prosseguimento ao nosso canal, né, eu vou começar uma série de vídeos voltados à administração financeira de propriedades rurais com foco na agricultura familiar. Eu já fui produtor rural no interior do estado do Rio de Janeiro e durante quase 10 anos eu prestei consultoria a outras propriedades, tanto na parte de agricultura orgânica, fruticultura, como também eu já atuei com zootecnistas, com veterinários na parte de gestão de propriedade leiteira. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco da minha experiência de vida. Quando nós pensamos em propriedade rural, nós temos dois grandes grupos de despesas ou gastos ou custos, seja o nome que vocês queiram dar. O primeiro custo é o grupo, né? O primeiro grande grupo é o grupo das despesas de manutenção da propriedade, que independente do que aconteça, se for um sítio de produção realmente agropecuário, se for um sítio de lazer, esses custos vão existir. Então eu chamo esse grande grupo de custos de manutenção da propriedade ou custos anuais. E o custo mensal, que são os custos de manutenção das atividades agropecuárias e também da manutenção da renda do produtor. Então, como nós chegamos ao custo anual da sua propriedade? Primeira coisa, o ideal é você pegar no final do ano, no princípio do ano, anotar numa folha de caderno e se programar tudo aquilo que você tem a fazer no próximo ano. Então eu fiz um rascunho aqui. Esses valores que estão aqui são valores simulados, não são valores reais. Como eu sempre falo, cada propriedade rural é um universo, totalmente independente uma das outras. Você pode ter 10 propriedades rurais, uma do lado da outra, todas com a mesma produção. O custo interno de cada propriedade vai ser diferente. Então aqui é apenas uma simulação. Tem propriedades que vão ser mais, tem propriedades que vão ser menos, tem propriedades que não vai ter todos esses custos aqui. Então aqui eu só estou mostrando como você faz para chegar ao valor real do seu custo. Então no meu exemplo aqui, eu vou usar como referência uma propriedade pequena, uma propriedade agricultura familiar. Então quais são os custos da minha propriedade nessa simulação? Primeiro, reforma das cercas. Todo mundo sabe disso. Todo ano, pelo menos uma parte das cercas da sua propriedade ela tem que ser reformada. Por quê? O fogo, quando tem queimada, queima. O gado acaba encostando e acaba quebrando. Os moirões, com o tempo, acabam apodrecendo. E, geralmente, o correto é você dividir o custo com o seu vizinho. Ou seja, você fica com 50% do custo e o seu vizinho fica com 50% do custo. E aí envolve, dentro desse custo de reforma de cerca, envolve vários pequenos custos, tipo aquisição de moirão, pagamento de mão de obra de uma pessoa para poder fazer, arame farpado, grampo de cerca, dentre outros custos, entendeu? Então, na minha simulação aqui, eu botei um custo de reforma de cerca anual de R$ 7.000. Outra coisa, reforma de pastagens. Se você tem na sua propriedade uma pastagem, seja ela utilizada ou não, todo ano você tem que fazer a roçada nela. Por quê? Naturalmente, plantas espontâneas começam a desenvolver. Toda a natureza é perfeita. Se a terra está parada, a natureza ela tenta transformar aquela área em uma floresta de novo. Principalmente em áreas próximas a florestas, esse processo é muito mais rápido, porque os pássaros acabam levando sementes para lá, o vento acaba carregando. Então, se você não faz a manutenção, se não faz a roçada anual, com passagem ali de 4, 5 anos, aquela área vira uma capoeira e depois de um certo, mais algum tempo, árvores pioneiras e secundárias começam a desenvolver e aí você não pode mexer mais, você acaba perdendo aquela área. Então, o ideal é que a cada ano você faça a roçada das suas pastagens. Mesmo que você não use, mesmo que você use pouco. Então, na minha simulação, eu coloquei um custo de aproximadamente R$ 6.000 para a reforma de pastagens, que é para roçada, caso adubação também. Outro custo que você tem todo ano na sua propriedade são a reforma das instalações. Curral, pocígua dos porcos, né? Galinheiro, a própria casa da sede ou outras casas que existirem, você tem que dar manutenção. Então, na minha simulação aqui, eu coloquei um custo de R$ 10.000. Além disso, você tem que pensar também na confecção dos aceiros antes do período de seca. Por quê? Se você não faz o aceiro antes do período da seca,
o fogo que pega do lado do seu vizinho, ele pode pular para sua área e te dar um prejuízo muito grande em cerca, em morte de animal, em queimada de pastagem, dentre outras coisas. Então, todo ano, você sabe que antes de entrar, vou usar como exemplo aqui a região sudeste, que é onde eu moro. O período seco, outono, inverno, começa por volta de maio. Então, pelo menos no final de abril, eu já tenho que pensar em começar a fazer os aceros em volta de toda a minha propriedade para evitar o fogo. E aí nós temos também um outro custo, que é a manutenção das estradas. Com o tempo, com a chuva, com o trânsito de animal, as estradas acabam se esburacando, ou, por exemplo, na época de chuva pode cair uma barreira, alguma coisa, então você tem que pensar também em manutenção com máquina, né? Contratar uma máquina para poder acertar as estradas, para poder tirar as imperfeições, corrigir. Então eu coloquei na minha projeção aqui um custo de R$10.000. Então, no meu exemplo, o custo total anual da minha propriedade, vamos supor que eu estou em final de 2026 para princípio de 2027. Então, o meu custo anual da propriedade, de manutenção da propriedade, na minha simulação é R$38.000. Então, você já começa o ano sabendo que até o final do ano você vai ter um gasto, um custo de R$38.000 para manter, só para manter a sua propriedade. E para isso não ficar pesado, eu recomendo que esse valor seja dividido pelos 12 meses, que aí vai dar uma parcela mensal de R$3.166,67, que aí vai entrar no outro grande grupo de despesas o gasto da sua propriedade, que são os gastos mensais. No meu exemplo aqui, como custos mensais, eu coloquei milho para as galinhas, então coloquei R$150, ração para os porcos, R$300, adubo para a horta, R$500, combustível, R$600, remuneração do produtor, R$2.500, sal para o gado, R$300, sementes e mudas, R$200, vermífugos e medicamentos para os animais, R$200, energia elétrica, R$400, parcela do financiamento, quando a pessoa tem um financiamento, né, um empréstimo, um Pronaf, alguma coisa assim, R$500. Então, o total dessas despesas mensais deu R$5.650. Somando com aquela parcela do custo de manutenção da propriedade, que eu estipulei R$3.166,67, então o meu custo mensal da propriedade seria R$8.816,67. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar como cada atividade dessa contribui para a manutenção da propriedade e também nos casos em que não está sendo lucrativa uma determinada atividade, por exemplo, criação de galinha. Eu vou mostrar como melhorar isso. Então, os próximos vídeos vão ser focados mais nessa parte tanto de apuração do custo individual de cada atividade agropecuária, quanto também as formas de melhorar isso e ajudar o produtor rural a ter uma renda melhor. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Eu gostaria de dedicar essa série de vídeos ao meu avô, Geraldo Gomes, que foi um homem que me ensinou a amar a atividade agropecuária, um produtor rural apaixonado, e também o falecido Salvador Maciel, que foi um grande amigo, durante muitos anos me ensinou sobre administração rural, e também a professora Marina Constant, que também, junto com o falecido professor Salvador, me acolheu durante muitos anos e me ensinou muito sobre atividade agropecuária. Então, muito obrigado e fiquem com Deus.